Bem-vindo! Essa é a sua Corretora TV com mais um episódio de podcast. Chegou agora? Deixa o like, vem pro canal, chama os amigos, compartilha, porque hoje a gente tem um convidado especial nesse podcast. Júlio César Carmo Medeiros, mais conhecido como Medeiros. Medeiros, Bem, Medeiros, bem-vindo. Medeiros, e aí, como é que é? Quem é o Medeiros? Por que Medeiros? Por que não trocou o nome? Todo mundo chega aqui tem um apelido, nome de guerra. Me conta um pouco dessa história. O mercado é cheio de nomes, né? É verdade. Eu tentei, quando eu cheguei no mercado imobiliário, ser o Júlio César, né? Eu sempre... Opa! É o Júlio César, aquela coisa da mãe, né? Ainda mais quando fica brava, chama Júlio César, né? Os dois nomes juntos. Nome forte aí. Mas já existia um Júlio César, aí não deu certo, e foi Medeiros. E aí a coisa ficou, né? Eu fiquei em um período pequeno de corretor. Entendi. Na época que eu entrei, faz tempo, viu, Dalmo? Eu entendi. Isso foi lá nos idos de 98. Então vamos começar. Quem é o Medeiros? Casado, filhos? Casado, uma filha de 22 anos, a Ana Clara, linda. Tem o Arthur, de 16 anos também, que está se formando aí no ensino médio. Opa. A Ana Clara se formou em Relações Internacionais. Opa, parabéns. E a dona Elaine, que é a maestra de casa. Olha aí. Mora em São Paulo? Mora em São Paulo, mora na Zona Norte. Sempre morou aqui? Família daqui? Eu nasci em Santos, né? Certo. Nasci em Mongaguá. Tá. Mas eu vim de lá para cá com 6 anos de idade. Em que bairro? Que foi a infância? Pirituba. Quebrada, galera da quebrada. Sempre tem alguém de Pirituba, sempre tem alguém. Tá certo. E aí, morou na casa dos pais e começou a trabalhar com quantos anos? Rapaz, essa é uma história. Meu pai era construtor, ele veio do Piauí, estudou até a 4ª série e, pô, sempre trabalhou na construção. E é um cara que, como ele não teve oportunidade de estudar, ao contrário do que todo mundo queria naquela época, que era manter os filhos no trabalho e tal, Sim. meu pai falou, filho meu só vai trabalhar depois que se formar, porque como eu não fiz faculdade, eles vão fazer faculdade inteirinha para depois ir trabalhar. Então eu comecei tarde, cara, escondido ainda, comecei a trabalhar com 17 anos. Certo. Escondido no final de ano, que eles foram para a praia, para Mongaguá, claro. Sim, né? família. Foi onde eu nasci, E aí, na época, eu fiquei aqui, fui procurar emprego, em 2 dias eu arrumei um emprego. E aí depois, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha entrado no Mackenzie. Entendi. Né? E aí, é difícil, em 17 anos, exército e tal, é uma época difícil, né? sempre andei um ano adiantado. Entendi. Né? E na escola. escola. Em que curso você entrou no Mackenzie? Fiz administração. Tá. E aí meu pai falou, beleza, tá trabalhando, não vai descer? Maravilha. Quando ele chegou em São Paulo, ele pegou o carnê do Mackenzie e falou, toma, já que você está trabalhando, paga a tua faculdade. Então. E aí comecei a trabalhar, pagar a faculdade, estudar à noite, mudei para a noite e tal. E foi assim, esse começo. Entendi. Qual que é? Esse primeiro trabalho era o quê? Banco Bandeirantes, Rua Boa Vista, Olha. setor de cobrança. Olha. E aí depois trabalhei saí de lá, fiquei pouco tempo, acho que fiquei 1 ano e meio. Aí arrumei um trabalho na Gerdau, Comercial Gerdau. Tá. Fiquei 5 anos na Gerdau, depois fui para Souza Cruz, trabalhei na Souza Cruz na área de suprimentos. Tá bom. Saí de lá, entrei comprador júnior, saí de lá gerente de suprimentos. Opa. Já em 97. Fez uma carreira. Fiz uma carreira bacana. Anos bons de Souza Cruz, época que o mercado era muito competitivo, né? Bem acirrado. Certo. Acirrado. E aí ficou na Santa que ano você ficou? Souza Cruz eu fiquei até 97. E aí em 98 entrei no mercado imobiliário. 25, 26 anos atrás. Entendi. Isso aí. Caraca. É uma vida já de mercado. 26, você tem mais tempo no mercado imobiliário do que a sua filha? Tenho. Exatamente. Teve os filhos, já estavam no mercado imobiliário? Não, foi assim. Quando eu juntei com a minha esposa, nem era casado. Tá. Eu cheguei para ela, eu lembro até hoje, a cena. Assim, eu sentei na beira da cama e falei, vem cá, amorzinho, eu vou entrar no mercado onde pode ser muito legal para a gente, o nosso futuro, se a gente tiver filhos e tal. Mas tem um preço social. Vai ter reunião de pais e filhos que eu não vou, vai ter aniversário que eu não vou estar, porque é um mercado que exige bastante. Tá. Ela falou, se vai ser bom para a gente, você acha que é isso? Tá. Vai que vai. Opa. Eu falei, mas você não vai nunca mais reclamar da minha ausência. Tá. E foi um acordo que a gente fez, graças a Deus. Algumas reclamações no meio do caminho, que são fáceis, né, de acontecer, mas é só a gente lembrar daquela conversinha lá de trás. E como foi bom, né, porque o mercado imobiliário ele muda a vida de muitas pessoas. Né? Você vê, eu nasci em Mongaguá, filho de um piauiense. Sim. Sou negro, num país que é complicado. Sim. Estudei escolas públicas. Sim. E eu já fiz coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Então me fala uma coisa, aí agora ficou a curiosidade. Com tudo que você falou, esse pano de fundo, como é que alguém que já está com uma carreira, formado, faculdade, empresas boas no currículo, vou para o mercado imobiliário. Qual que foi a motivação? Por que essa decisão?
eu fui ver como é que era o mercado. Porque, na verdade, eu tinha tenho um irmão, que já estava no mercado naquela época, ele era da Lopes. E então ele falou, poxa, vem conhecer o mercado. Pô, o mercado tá bombando, vendendo flat pra caramba, não sei se você acompanhou essa época. E aí eu falei, vou ver como é que é, né? E o mercado era bem diferente do que é hoje, né? Eu fui, poxa, tentei entrar na Lopes, não deu certo porque eu já tinha parente, eles não pegavam. Tá. Tentei entrar na outra empresa que era concorrente da época, a Biara. A Biara não me pegou porque o meu irmão era da Lopes. Então a briga era grande, né, naquela época. Certo. E aí eu entrei na exclusiva, do Milton Sato e o Nicolas Soltz. A exclusiva era uma empresa que, pô, chegou a ser sexta do mercado imobiliário. Eu peguei o troféu lá no Master Imobiliário, eu fui Sim. lá, na época já era diretor, Tá. sexto lugar do mercado. E a exclusiva me contratou na hora, né? Eu fiquei 10 dias em treinamento. Não, naquela época você não pisava no plantão se não tivesse treinamento. Nem pedia cresce, tá? Tá. Mas o treinamento tinha que fazer. Perfeito. E aí fiquei esses 10 dias, tal, fui para o plantão. Poxa, no meu segundo dia de plantão, eu fiz uma venda. Segundo dia. Nossa. Tirei um da vez, fiz uma venda. Ganhei naquela venda, na época, uns R$ 2.800, assim, comparando. Mercado médio padrão, alto padrão? Qual que é? Médio. Três padrão. dormitórios, 73 metros, na Rua da Arraial. Olha aí. Saúde. E aí, poxa, A primeira venda ninguém primeiro esquece. dia, segundo dia de plantão, Tá aí certo. já pegou aqui na veia, né? Dinheirinho na conta. No meio da semana eu tirei uma outra proposta, que assinou no outro final de semana. Eu ganhava R$ 4.500 como gerente de suprimentos na Souza Cruz na época. Sim. Eu ganhei R$ 5.000 em uma semana trabalhando. Eu falei, mano, vou ficar rico nesse negócio. E aí entrou na veia, cara. Entendi. Eu fui só para ver como é que era, mas entrou na veia. Entendi. E eu sempre fui um cara muito dedicado, né? Poxa, sair, abrir, fazer um meio período num plantão em Santo André. Poxa, eu morava em Pirituba, trabalhava a cidade inteira para descer, que nem conhecia. Era guia na mão, guia de ruas. Sim, né? sim. O pessoal hoje, todo mundo tem Waze hoje, ninguém Hoje, sabe. o Waze hoje é fichinha, né? A gente que já usou guia de rua sabe que é aquilo. E ainda saía do plantão, passava no escritório para ver se pegava ainda um corujão para pegar lead. Hoje é lead, né? Na época era ligação, Sim, né? sim. Era ligação. Então, eu acho que essa vontade também de fazer dar certo fez com que a coisa andasse. Entendeu? Então, assim, e aí a jornada começou realmente por isso. Você olhou os ganhos, viu que tinha uma oportunidade para mudar a vida, e aí começou. E aí começou como corretor, fez a primeira venda e tal. Mas como é que foi? Quanto tempo de corretor? Como é que foi isso? Então, rapaz, eu fiquei somente 9 meses, uma gestação, como corretor. Certo. Como eu já estava na faculdade, já tinha formado já, né, na faculdade, já tinha um currículo empresarial, o dono da exclusiva falou, pô, tem uma chance aí de formar um gestor, né? Tá. Então ele ficou no meu pé, ficou no meu pé direto. Até foi complicado, porque eu entrei em 98, e em 98 eu perdi minha mãe, né? Opa. Então eu estava mal. Abalado. E o cara no meu pé para pegar a equipe, eu falei, quer saber, meu, acho que é até bom para, né, você mudar um pouquinho a cabeça, tirar os pensamentos, né, desse sofrimento. Aí eu peguei a equipe, cara, peguei a última equipe, meu, o pessoal tudo maluco, pessoal que não trabalhava, pessoal zoeira, porque naquela época tinha um perfil, assim, pessoal bacana, que tinha até uma formação bacana, mas, meu, era muita bagunça, todo mundo solteiro, então era muita balada. E essa equipe que me deram era a equipe mais assim, da noite mesmo, né? Então eu não contava muito com eles da manhã. Mas aí a coisa começou a andar, a gente começou a mudar de perfil. Foi aí que você começou a cantar, não? Rapaz, eu já cantava. Bom. Já cantava. Essa é uma coisa que eu sempre gostei. E olha que, poxa, na minha adolescência, cara, até os meus 14, 15 anos, eu era completamente gago de tanta timidez que eu tinha, entendeu? Entendi. E hoje, poxa, eu subo nos karaokê, vou até sozinho, não quero nem saber. Vou lá, canto minha música que eu gosto de cantar. Olha aí. Já como diretor, que eu passei 10 anos como diretor na Brasil Brokers, Sim. eu era meio que um mestre de cerimônia também, então eu apresentava todos os meetings e tudo. E me fala uma coisa, 9 bem meses tranquilo. como corretor, assumiu uma gestão depois, então, nesse ano difícil da sua vida. Como é que foi esse começo? O começo foi difícil, fiquei em último. Na mesma empresa? Que... Na mesma empresa? Na mesma empresa. Fiquei em último, acho que uns 2, 3 meses. E aí era assim, a gente tinha uma caixa do lado da mesa, assim, com um monte de proposta escrito A, um A assim, circundada, né? Que a proposta é que abriu, né? A minha equipe, como eu era calça branca. Eu era calça branca corretor e gerente calça branca, os dois. E a equipe não falou, porra, meu, o cara chegou, é novo, pai, já está assumindo a equipe. A minha equipe ficou meio pé atrás comigo, né?
E aí, o que eu comecei a fazer? Eu pegava, esperava todo mundo ir embora. Que, pô, no começo você tem vergonha de tudo, né? Você tem vergonha de tomar um não em público, você tem vergonha de atender o seu primeiro cliente, né? Às vezes tem gente que, como sai do mercado corporativo e entra na corretagem, tem vergonha de ser corretor, até assumir, E né? nessa época tinha muito preconceito ainda, né? Tinha. Imagina, poxa, gerente de suprimentos. E aí, poxa, eu estava num plantão lá, eu ficava torcendo para não passar nem fornecedor que eu trabalhava na Souza Cruz, Tá entendeu? certo. E olha que eu saí da Souza Cruz por opção mesmo, né? Eu ia fazer Sim, um outro negócio que não claro. deu certo, mas era assim, entendeu? Então, assim, a questão de conseguir trazer a equipe para mim, eu peguei aquela caixa com um monte de proposta aberta e ficava ligando até 9 horas da noite. Eu chegava às 6h30, 7 horas da manhã, já ligava para alguns clientes. E era telefone fixo, né? Na Sim, época, não tinha sim, celular, sim. não. Sim, sim. E de noite eu ficava até 9 horas, pegava o cara chegava em casa, tomava o banho, botava o pijamã e eu ligava para ele: "O senhor quase comprou um apartamento aqui, por que o senhor não continuou? O que aconteceu?" E assim eu comecei a levantar um monte de vendas. E trouxe a minha equipe de volta para mim, porque eu ligava pro cara, falou: "Meu, passa aqui amanhã que você vai assinar um contrato." O cara falou: "Pô, mas não vendi nada." Eu falei: "Você vendeu faz 2 meses, só que vai assinar agora." Aí com isso: "Porra, meu, sério, meu Deus? É, vem cá que você vai assinar, vai levar uma grana aqui." E aí, Tá. poxa, a minha equipe foi vindo para mim. Aí o pessoal começou a olhar e falou: "Pô, quero trabalhar com esse cara. O cara tá levantando o defunto da caixa e enfiando dinheiro no bolso da equipe dele." E assim eu montei uma equipe que foi. Primeiro ano, claro, não fomos campeões, mas o segundo, terceiro ano, aí foi uma coisa que desembestou. Até que, acho que 5, 6 anos como gerente, o dono chegou e falou: "Você quer fazer o quê, né?" Que eu já estava prestes a sair, olhar outras coisas. Falei: "Me dá diretoria." Né? Aí eu fiquei lá mais um tempo como Na diretor, mesma empresa. na mesma empresa. Passei 10 anos lá. Tá. Tem um meio que eu dei uma saída, voltei e tal. Aí ele me deu também a última equipe de novo, eu fui campeão de novo. Aí depois que eu virei diretor lá, e Tá. foi muito bom. Uma empresa fantástica na época. Eu carrego amigos de lá até agora. Minha primeira gerente, Paloma, se estiver vendo a gente aí em qualquer momento, um beijo para você. Me impulsionou no começo da minha carreira. Tá. E muitas outras pessoas que passaram aí na minha vida. Então, Bacana. foi muito, muito legal. E depois desses 10 anos, como é que foi pra onde? Então, aí, no final de 2007 eu fiz alguns lançamentos grandes, ainda pela exclusiva lá na época. Tá. Lancei Gafisa no ABC. A empresa foi muito bem. A gente dividiu o plantão, na época, com uma empresa chamada Adelforte. A Adelforte era uma empresa já com o mesmo tamanho, praticamente, da exclusiva, 120, 180 corretores. Tá. E aí eles começaram a me convidar depois desse lançamento. Pessoas bacanas também, o Aguinaldo Del Júdice, o Fernando Melo Moraes, que eram os donos. E aí ficaram quase um ano na minha cabeça e tal. E eu, não, que eu quero negócio dentro do coração. Eu visto a camisa, eu não sou o Sim, tipo do sim. cara de ficar trocando de camisa muito. Eu gosto de pegar problema e ficar em cima do mesmo problema, não trocar um problema que eu já conheço por um que eu desconheço em outro lugar. Tá Então, bom. agarra o negócio e resolve. Sim. E aí acabei. A gente foi muito bem com o Gafisa, conheci esse pessoal todo, e depois a gente perdeu o lançamento da Gafisa. Eu estava apostando muito naquilo. E também já eram 10 anos, né? Aí falei: "Poxa, a Certo. missão tá cumprida." São meus parceiros até hoje. Até hoje. Tá. Hoje chama-se Play, né? A exclusiva. Sim, sim. É o mesmo dono, o japonês, o Milton Sato. E aí eu acabei aceitando o convite da Adelforte. Eu fui para a Adelforte. A Adelforte, na verdade, já estava bombando de corretor, estava já com 300, 400 corretores. E na época ela foi comprada pela Brasil Brokers, né? Brasil Brokers comprava e deixava o dono na gestão por alguns anos, né? Então ele pagava uma parte e a outra parte ele pagava mediante meta. Né? Tá. Então, e eles estavam comprando no Brasil inteiro. Chegaram a ter, se não me engano, 27 empresas no Brasil inteiro. E com isso, eles foram fazendo fusões entre as empresas. E aqui em São Paulo tinha a Delforte, que fez fusão com a E-Price, que era do Senna na época, Sim. que depois fez a fusão com a Frema, que é uma empresa que era do José Roberto, aqui Tá. na região das Perdizes. Uhum. Então, eu saí de uma empresa com 120 para uma empresa em um ano e meio depois de 1.200 corretores. Certo. Né? Então, foi um boom, assim, o mercado imobiliário bombando em 2008, 2009, aí os Minha Casa Minha Vida vieram também, né? Era uma loucura, você não tem ideia. Tem ideia. Trabalhar é igual jogar no Real Madrid, sabe? O negócio é maluco, E é maluco. a tua equipe tinha que tamanho nessa época? Então, né, eu era diretor-geral lá na época. A gente tinha um Tá. caixa único entre diretores, né? Tá. Então, assim, a equipe era de todos, né? Entendi.
A gestão era... Até tinham alguns superintendentes que tinham uma gestão mais aproximada, a gente dividiu eles entre a gente depois, porque não dava para cada um ficar pedindo tudo para todo mundo, né? Claro. Mas só prefeito de gestão, né? Só prefeito de gestão. E aí a empresa cresceu, foi quando veio esse boom. Eu atendia muito a conta da Trisul. A Trisul era 40% do faturamento da Brasil Brokers na época. Tá. E a Trisul, assim como o Cirela, como as outras empresas de mercado, PDG, começaram a ver potencial no interior também, né? Tá bom. Cidades acima de 400, 500 mil habitantes, começou a bombar e o pessoal querer fazer lançamentos, porque não tinha lançamentos. E aí eu montei um circo itinerante, mesmo com a turma aqui em São Paulo. Tá. Aí eu fui para Ribeirão Preto cuidar da filial de Ribeirão, fui para São José dos Campos, aí Campinas, Jundiaí, aí saíram lançando, cara, em tudo que é cidade, uma loucura, uma loucura. Araraquara, Araçatuba, Marília, Ribeirão, Jundiaí, Campinas, Sumaré, Piracicaba, Americana, São Carlos e vai, cara. Nossa. E aí eu tinha os caras que... Basicamente, interior de São Paulo inteiro São aí. Paulo inteiro, interior de São Paulo. As grandes cidades do interior de São Paulo. Eu era um caixeiro viajante, cara, doido, louco, alucinado. De Trabalhava passar, domingo a domingo. domingo a domingo, de passar o joelho no volante do carro e 2 celulares BlackBerry aqui e tal, respondendo e-mail, coisa de louco. E a família? Família bem, graças a Deus. É mesmo? Bem, graças a Deus. E os filhos? Nessa loucura eu nem vi os filhos. Via dormindo, né? Quando dava. Chegava, dava aquele beijo e de manhãzinha, às vezes levava no colégio, né? Entendi. Às vezes encontrava no café. Entendi. Mas muita luta, de vez em né? quando uma folga, né? De vez em quando Sim. uma folguinha fazia parte, né? Mas parte. uma luta grande. É uma luta grande. Uma viagemzinha só no começo do ano, 10 dias para dar uma descansada e depois pegada total de novo. Entendi. Mas é engraçado, né? Eu acho que o corretor, quando o negócio entra na veia dele, ele tem vontade de fazer as coisas, ele não vê que ele está trabalhando de segunda a domingo. Tá. Porque é um prazer trabalhar. Entendi. É um prazer você fazer a coisa acontecer. Você vê a coisa fluindo, você vê famílias realizando seus sonhos. As famílias vão mudando, né? É o cara que está solteiro, eles junto com a mulher, eles querem um apartamento maior. Então, são 2 apartamentos de um dormitório que vão à venda e vem um de 2, né? Tá. Aí, poxa, está ali, aí a coisa foi aumentando, teve um filho, teve 2, agora a gente precisa de 3 suítes. Então, o mercado ele é fantástico por essa mobilidade e você faz parte familiar, né? Você faz parte de tudo isso. Acaba... Exato, exato. E você vai aprendendo a escutar todo tipo de história. E você consegue ajudar de diversas formas nisso, né? É o cara que está ali, sabe, pelejando para ter aquele primeiro imóvel, que está comprando suado. É o cara que já está fazendo um downgrade, que os filhos já foram, mudaram para fora e tal. Ele quer um lugar menor, ele é a esposa, porque ele vai viajar, ele quer curtir uma praia, então trancar a porta e ir embora. Né? Tá. São casas enormes, né, que vão à venda, que depois são compradas, são demolidas e ali sai um prédio. Então, eu acho isso muito dinâmico, né? E é fantástico você entender que a única coisa que não se produz é chão, né? O chão você não produz, o resto tudo se produz aqui. Perfeito. Né? Agora o chão não, você consegue botar uma laje em cima da outra. Certo, e subir. certo. Então, é um mercado que ele tira todo mundo de qualquer situação complicada, ele é inclusor, ele inclui, ele te dá chance, dá oportunidade. Perfeito. E ele te dá pista, dá longevidade. Porque eu posso estar com meus 80 anos, cara. Eu posso estar conversando com alguém, explicando para ele por que ele deve comprar esse imóvel e não esse, como é que é a melhor compra para ele, entendeu? Se eu tiver saúde, eu vou estar fazendo isso. Legal. Então o mercado imobiliário mudou muito a sua vida. Mudou completamente, completamente. O que você destaca como grandes mudanças? Porque você teve uma carreira CLT brilhante, sucesso, e passou para outro mercado que você se apaixonou por ele. Uhum. Só que nessa transição houve uma mudança na sua vida. O que você destaca? O que mudou para você? O que te impactou na vida? Cara, eu acho que mudou assim a minha forma de encarar o relacionamento patrão-empregado, assim. Tá. E me deu uma liberdade, uma tranquilidade, né? Porque antes você ficava naquela, porra, eu sou gestor na Souza Cruz, por exemplo, gerente de suprimentos. Aí lá aqueles caras tudo engravatados, pá, inglês fluente, espanhol, mandarim daqui a pouco, tem que falar tudo, tem que fazer MBA para você estar na crista da onda. Né? Não tinha fim, não tem fim. Né? E a corretagem me libertou. Me libertou. Estudo. Eu já fiz seu LEP, pô, tenho um inglês básico, tal, entendo inglês.
Mas, assim, não tive que depois correr muito atrás dessa especialização. Eu me especializei no ser humano, entendeu? Tá, E eu vivo hoje do ser humano e do mercado imobiliário. tá. Então, isso me libertou. Eu sou hoje um profissional que tem liberdade e se sente autossuficiente para gerar riqueza, para buscar sustento da minha família, entendeu? Entendi. E assim, você me fala um pouco mais, especialidade de ser humano. Por que você fala que você é especialista em ser humano? Me explica. Porque com o tempo, você, pelo menos eu, no meu caso, Uhum. eu parei de enxergar cliente. Eu parei de enxergar cliente. Quando eu sento numa mesa, hoje, eu sento em muitas mesas, eu tento enxergar com quem que eu estou conversando. Tá. Quem é a pessoa que está na minha frente? Nem sempre a pessoa que está na sua frente é uma pessoa que está ali só para comprar um apartamento. Eu acho que um atendimento de vendas, você tem que ir lá para conhecer o seu cliente. E aí, Tá. conversando com o seu cliente, não é porque ele pisou no teu plantão, que tem ali a placa, 2 dormitórios, 3 dormitórios, que nem o Uni, né, que a gente está lá no Limão agora, eu Sim. fico um pouco ali por ali, que eu estava com uma equipe mais forte. Você tem que conhecer a pessoa, saber. Uma vez eu cheguei a perguntar mesmo, vem cá, por que você está comprando apartamento? Tá. E a resposta foi assim, uma resposta. Ele falou, poxa, não, meu apartamento é bom, meu apartamento tem 3 dormitórios, ele é isso, é aquilo, aquilo outro e tal. E aí ele começou a falar do apartamento como se fosse um castelo da vida dele. Certo. E aí eu falei, mas então por que você quer mudar? Por que você quer comprar um apartamento? Eu estou vendendo um 3 dormitórios aqui também, menor do que o teu. Aí ele foi explicar que a vizinhança, que a localização, que a filha dele, quando chega, a rua e tal. Então, pô, o que eu estou vendendo para esse cara? Esse cara vai vender segurança, vender um bairro melhor, né? Certo. Vender um bairro onde eu tenha uma proximidade maior de transporte, onde eu tenha mais segurança. Então, hoje falta muito você entender o seu cliente. Nem Certo. sempre é conta e parede. Tá. Nunca é conta e parede. Tá. A hora que você deixa o cliente falar quem que ele é para você e você valoriza o que ele tem de experiência dentro dele como vida, pô, você elogia o cara porque ele acabou de formar uma filha, né? Poxa, esse é o tipo da coisa que só ele sabe quanto ele ralou para isso. Você chega e fala para ele, pô, cara, parabéns, Dalmo. É isso aí. Pô, você formou teu filho, É cara. isso aí. Pô, parabéns, teu filho tá comprando um apartamento. Você fala, puta, obrigado, Medeiros. E esse cara, ele vai me escutar. Ele Certo. vai ter o coração dele aberto para que eu fale para ele a verdade e ele não desconfie. Ele vai me dar credibilidade. E ele vai me indicar depois mais um monte de gente. E isso acontece naturalmente. Então me fala, é bom que você está falando isso, me conta uma história que te emocionou, uma coisa que você lembra dessa, que você fez parte da vida de alguém, que você mudou a vida de alguém, necessariamente Não, você... pode chorar aqui não, né? Não, não fica tranquilo, a gente gosta disso. Tá, eu sei, tô vendo, tô vendo. Ah, cara, teve várias Sabe por quê? Eu situações. falo para você, né, que É, é que isso inspira as pessoas. ah, Você não pode esquecer quem está assistindo aqui, é gente que também está começando na carreira, que quer se inspirar em gente que deu sim, sucesso. claro, Então, quando você claro. conta uma história emocionante, que você se emociona, transmite realmente que fez parte da tua vida, que isso te tocou lá dentro. E é importante para a gente passar isso à frente, entendeu? Entendi, entendi. Ah, vou tentar lembrar aqui alguma. É, assim, uma coisa que me marcou, que me veio logo à mente, foi o pai carregando a filha dele no colo, que a filha dele ela não tinha os 2 braços. Tá, E o pai chegou com ela carregando no plantão. Só que ela tinha um trabalho de desenvolvimento, ela não lembro com que ela fazia, mas ela era fera no que ela fazia. E ela escrevia com os pés. E eu vendi o apartamento para ela, ajudei, né, na aham, conclusão da venda, e eu fiquei olhando ela assinando o contrato dela com os pés. E o pai chorando. tá. Isso é uma. Isso é uma. Onde foi isso? Isso foi, se eu não me engano, na Moca. Na Entendi. Moca, aqui em São Paulo. Você estava Isso lá me com ela. marcou. Eu estava lá, eu briguei pela proposta, eu ajudei a aprovar, né, o diretor de vendas, então dei todo o apoio para que a coisa Sim, acontecesse e a acessibilidade também. Cuidamos muito bem dela. Ela comprou um projeto na Moca, se não me engano, foi Moca. Teve uma também que me marcou, um apartamento que hoje, se fosse ver, seria. Eu vendi tanto para gente que não tinha condição e que se emocionou comprar, quanto gente que comprou um apartamento de 5 milhões me xingando. certo, Entendeu? sim. Então, assim, teve um caso que estava vendendo um apartamento em Moema, um apartamento de 5, hoje de 5 milhões, eu creio, 6 daria. Ravel.
E 300 metros, um por andar, aquela coisa, né? E a cliente era uma médica, e ela nunca podia me atender. E o incorporador, naquela época o incorporador era duro, o incorporador dava pancada pra caramba na gente. Ó, aprovei, mas ó, para assinar até 8 horas da noite, contrato aqui amanhã até às 7h30 da manhã. Esse cheque tem que estar no banco, bem assim. Então, e eu, poxa, super pressionado pelo incorporador, e a mulher não me atendia. Aí eu tinha o telefone do irmão. Eu liguei para o irmão e falei, olha, tua irmã vai perder o apartamento. Não, mas como assim? Apartamento de 3, 4, 5 milhões? Você está me pressionando para assinar? Eu falei, senão você não vai perder. Amanhã é 100 mil, tipo assim, 150 mil a mais. Eu falei, tá? Amanhã aumenta o preço. Se ela não assinar hoje, não tem jeito. Aí o cara passou um tempinho, ele me ligou de volta. Você pode vir aqui? Eu falei, posso. Aí eu fui lá no hospital, tal. O cara também trabalhava no hospital. Eles tinham um hospital. Eles eram donos do hospital. E aí eu fiquei numa salinha lá, e de repente entra a mulher, cara. Uma cara de brava. Eu nunca vi uma pessoa assinar. Ela teve que refazer 2 cheques porque ela rasgou a folha. De tão forte que ela assinou o cheque, de raiva de ter que ter saído do trabalho dela, do que ela estava fazendo para ir lá. Então, isso também foi uma coisa que me marcou. Uma venda grande, a mulher assinou assim, não dando a mínima importância para aquilo. E uma venda que eu fiz num apartamento, uma vez, extremos, tá? Não, Dois extremos, mundos dois mundos diferentes. completamente diferentes. E um apartamento que eu fiz uma vez, uma venda na Zona Sul, chamava Azaleia. Isso logo no começo, lá, quando eu era gerente lá na Exclusiva. Eu lembro que eu fiquei até tarde esperando um casal. Eu percebi que era uma voz assim, já de um senhor ao telefone, que na época a gente falava tudo telefone. Né? Sim, sim. Só encontrava o cliente na hora de assinar. E aí, uma proposta à vista. Mas, beleza, o casal chegou lá tarde, simplesinho, uma sacolinha de mercado. Assim. Falei, oi, tudo bom, senhor? Não lembro o nome dele agora. Aí eles sentaram ali, tudo, leram o contrato, eu expliquei o contrato todinho para eles, papel, né? Tal. Aí ele foi assinando. Tá, então tá, seu Medeiros. Aí eu falei, terminou? Tá, não, tá tudo certo, tudo certo. Falei, então amanhã o senhor pode ir no banco, o senhor pode mandar fazer um DOC, né? Naquela época de DOC. Sim. E tal. Ele, não, na verdade, assim, a gente está dando esse apartamento para nossa filha. A filha deles era adotiva. Ainda, acho que tinha 17, 18 anos, a filha. E ele era uma pessoa que tinha uma doença já, e ele sabia que ele não ia ter muito tempo. Então ele falou, eu quero deixar essa segurança para minha filha, então eu quero apartamento no nome dela, tal. E eles juntaram, ele e a mulher, todas as economias da vida para dar aquele apartamento, para dar segurança para aquela filha que ele tinha medo de ir embora e deixar. E ele ia embora. Aí ele tirou aquele saco, cara, um monte de bolinho assim de dinheiro. Falei, pelo amor de Deus. Era o quê? 9h30 da noite no escritório. E aí eu chamei o pessoal do jurídico, todo mundo, cara, desceu emocionado para desenrolar aquele monte de bolinho e contando. E estava certinho. O cara pagou à vista À em vista, dinheiro? em dinheiro. Uau. E saíram de lá chorando também. É, E eu imagino. também. Eu também. Eu imagino. Muita emoção. A coisa é emocionante mesmo. Vamos lá. Você, durante esse tempo todo que transformou a sua vida, você ficou quantos anos na Brasil Brokers, né? 10 anos 10 também. anos e depois? 10 anos na Exclusiva, 10 anos na Brasil Brokers. Eu saí de lá, tive uma passagem pela Lopes, como diretor da Lopes Foco, né, para cuidar de remanescentes na época. Aí logo veio a pandemia, fiquei 1 ano e meio lá. Tá. Depois eu trabalhei como diretor na Diálogo Engenharia também, na JD, né? Que Tá. Diálogo é uma empresa fantástica, né? Tá também capilarizada aí em São Paulo inteiro. Fiquei lá também 1 ano e meio. E aí eu resolvi montar uma operação minha mesmo, em casa. Né? Montei o meu escritório, separado, apartado, moro em casa, a casa é grande. Aí eu montei o meu escritório e eu estava trabalhando eu mesmo por conta, fazendo parcerias, né? Tá. Passei uma outra consultoria para um outro incorporador que tinha lançamentos para fazer. Sim. Ajudei em 2 lançamentos, tudo, um na Vila Madalena e um outro lançamento em Diadema. E aí eu tive a proposta do Ressute, né? Então, vamos bater um papo, ele me chamou, fui indicado aí para ele. E Tá aí esse a um gente ano na conversou e ele conseguiu me tirar do meu conforto, porque eu estava tranquilo, estava vendendo, Sim, normal, bacana, sim, porque eu sim. trabalhava em várias empresas, né? E aí o desafio de começar, né, uma empresa do nada, uma empresa jovem, bebê, né, para a gente ajudar a estruturar, assim, eu sou um cara corporativo, Tá. sempre fui, né? Sempre. Tá. E isso me tocou. E sendo a Plano, eu gostei muito do ambiente de trabalho da Plano. Tá bom. Todas as lojas você é muito bem recebido, desde do cara que cuida do estacionamento até as meninas da limpeza. É uma outra forma de tratamento que a Plano tem hoje para os corretores, né? Tá. E isso foi uma coisa que fez uma diferença grande para que eu viesse trabalhar aqui. Bacana. E eu gosto bastante da Plano e Plano.
Que bacana, que bacana. Vamos falar um pouco sobre atualização e conhecimento. Você se formou, tem uma série de coisas, só que para chegar onde você chegou, você teve que se atualizar, fazer curso. Tá? Como é que você se formou? O que você fez para se atualizar? O que você faz para se atualizar? Como é que você está hoje nisso? Até porque as pessoas também querem saber que eu faço para atualizar hoje. Não, é, hoje em dia é difícil, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou do ano de 1968. Eu acho que a minha geração é uma das gerações que mais viu a coisa mudar do começo até o fim, né? Que o fim esteja longe. Então, pô, eu saí de televisão preta e branca, né, para o que a gente tem hoje, né? Imagina Sim, o sim. salto que Caixa de teve. madeira lá, seletor, tá? Exatamente, assim. Eu sempre procurei ser uma pessoa muito criativa, tá? Tá. Criando caminhos onde ninguém enxerga. É, Você me falou, você passou, tem BlackBerry na mão, tem gente que nem sabe o que é um tem BlackBerry, gente que não sabe, você passou por várias etapas ali. várias etapas. E aí, o que você fez? Para poder se atualizar? Porque é um mundo em transformação constante, né? O que você tem É feito? assim. Ó, eu sempre fui bastante curioso, né, a respeito de tecnologia, né? A época da pandemia, né, que eu consegui dar uma parada, né, todo mundo Sim. obrigatoriamente teve que parar, infelizmente. Eu fiz bastante curso, estudei bastante. Tá. Tá? Então, toda essa parte de Facebook, AdWords, é, tudo que é tipo O meio de digital, tecnologia, todo meio digital, Tá. eu me aprofundei nele. Tá Tá? bom. Tanto que hoje eu mesmo gero as minhas campanhas, eu tenho vários perfis lá, Medeiros, mas aí tem plano e brokers econômicos, tem cada um tem uma página, Vista É Cantareira, eu você, gero, você que administra a sua rede social. eu que administro. Assim, rede social eu não sou tão assim atuante, né? Estou aprendendo Tá. com o Ressute, né? O Ressute é ao vivo o tempo todo, ao vivaço. Aham, Estou aham. aprendendo um pouco agora, Tá estou sendo certo, impulsionado tá nisso. certo. Mas Mas assim, os canais digitais é você que administra. sim, sou eu mesmo. Tá. E, poxa, eu consigo gerar uma quantidade razoável de leads que geram vendas, né? Sim, Geram claro, bastante claro. vendas. Fico bastante antenado tudo que aparece tecnologia, ChatGPT, que está dominando aí. Faço de vez em quando um ou outro curso de marketing digital, que eu acho importante. Vamos falar um pouco. Você que é um cara que veio lá de trás do mercado, que é um corretor raiz, que aprendeu, né, lá como o trabalho formiguinha, Uhum. né, um a um, olho no olho e tal. Hoje, com essa disponibilidade de leads e ferramentas, como é que você enxerga hoje, quando você orienta o time, que você fala? Porque muitas vezes as pessoas têm uma ilusão de que a ferramenta digital vai substituir o contato, levar o cara na loja, mostrar um decorado, etc. Não dá para substituir, ou dá? Qual que é a sua visão disso? Eu acho que substituir 100% não Tá, vai. Eu acho que essa atividade que a Plano está desenvolvendo hoje, que é a plataforma Clique, ela é pioneira. sim. Ela segue no sentido de um e-commerce, né? Está tentando dar esse contorno todo de e-commerce. Eu acho pioneiro, né? Vanguarda, eu acho. Eu acho que tem que ser feito. Bacana. Mas tem sempre o momento da interação Tá bom. com algum profissional. Eu não sei se no futuro esse profissional vai ser o corretor mesmo, tá? Pode ser que Tá. não seja, pode ser que não seja. Mas ainda vamos aí muitos bons anos, sim, dependendo do corretor de imóveis, porque a presença do corretor, o sentimento dele, é o que eu estou te falando. Quando eu faço um atendimento, eu quero saber quem é aquele cliente. Eu Sim, quero saber com quem que eu estou falando. sem dúvida. Estabelecer ali algumas linhas de conexão, empatia. E isso o e-commerce simplesmente não vai fazer, a não ser que essa mudança que existe de comportamental das gerações ao longo do tempo, desde a minha até que passou para X, Y, agora nem sei qual que está, se isso deixe de ser desejo das próximas gerações. Se a gente sofre aí, no caso, entre aspas, uma mutação Tá nesse certo. sentido. Você falou agora há pouco, num dos temas, sobre a liberdade que você adquiriu, né? E a profissão de corretor é uma profissão que dá liberdade. Uhum. Só que junto com a liberdade vem uma questão de como administrar os altos e baixos da carreira. Uhum. Porque tem momentos de muito dinheiro, tem momentos de pouco dinheiro. Sim. Como é que você fez isso na sua vida? Como é que você geriu isso, se você passou por isso? E quais são os conselhos que você dá para o time hoje em dia? Como é que funciona isso? A gente tem que. A questão do dinheiro, você lidar com o dinheiro é uma coisa que é muito particular, né? Claro. É realmente de cada um. O corretor, ele não pode achar que ele ganhou uma comissão de 10 mil, que ele ganhou 10 mil.
Sim. Ele tem que ter um planejamento financeiro dele, ele tem que ter a despesa dele na baixa, né? E fazer, sim, o pé de meia dele. Se ele não faz o pé de meia dele, ele vai ter problema. E é a hora que ele vai largar uma vida que pode ser maravilhosa para ele, para ir atrás de um emprego de R$ 1.800, que é o que vai garantir a comida na mesa. Então, primeira coisa, disciplina, você tem que ter. Você tem que ter planejamento. Aonde eu vou fazer, por quanto tempo eu vou fazer, qual que é o nível de persistência que eu tenho que ter aqui e disciplina para que eu tenha resultado. E, poxa vida, se você está no ambiente de trabalho, você tem que ser produtivo. Você não pode simplesmente pegar o seu corpo, levar para um plantão e achar que você vai vender. A gente vende o tempo todo. Então, eu acho que se o corretor trabalha hoje numa plana, ou qualquer empresa de econômico, a base da pirâmide é cliente dela. O cliente está em todo lugar. É difícil um corretor desse não ter a regularidade de todos os meses estar pagando a sua conta. Perfeito. Né? Então, esse segmento é isso. Eu acho que se você se planeja, você trabalha, você tem disciplina, não tem como você não ter o seu sustento de cada dia. E aí, poxa, não gaste tudo, guarde um pouco. Claro. Entendeu? Isso é a receita de tudo. E nunca gaste mais do que você ganha. Tem que ter a sua reserva. Tá certo, tá certo. Ô Medeiros, e aí, essa história de cantor, você vai dar uma ponta pra gente aqui de Não, cantor? sujou. Falei demais antes Isso foi antes do começo da gravação, não foi? Tá Não, mas certo. qualquer dia a gente se encontra aí em qualquer plantão que tiver uma certo. convenção. Se tiver um playback, dá para tocar Olha aí, boa. Não vai Start spreading the news. Aí, ó, viu? I'm living today. Dá para cantar, sim. Ó, saiu a capela aí. Ó, vamos lá, a gente está indo para o final. Agora olhando aí para tua câmera, recados, agradecimentos, recado para a equipe, conselhos para quem está começando na carreira, para quem está querendo desistir, para quem está desmotivado, para quem está motivado e quer continuar. Agradecer a sua equipe, mandar um abraço para a família, para os filhos, para todo mundo. A câmera é sua. Nossa, para isso ainda vai mais 40 minutos Vamos aqui. lá, temos todo o tempo. Não, pessoal, a ideia aqui desse bate-papo eu achei bastante interessante. Queria agradecer bastante o convite, viu, Dalmo? Agradecer bastante a chance de estar falando. O prazer é nosso. Com corretores, pessoas que estão aí no nosso dia a dia. E quero dizer que você está na profissão correta, você está no lugar correto. Agora, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Se você não tiver garra, vontade, né, não tiver aí com Deus no coração, querendo fazer o melhor também para o seu cliente, querer conhecer o seu cliente com determinação, a coisa não dá certo, tá? Então, tem que fazer isso aí, tem que estar persistente. E eu sei que o dia a dia não é fácil. É levantar todo dia de manhã, tomar o seu banho, ficar lindão, cheirosão, falar, poxa, eu tenho força, eu vou fazer, olhar para o espelho e ver aquele moleque que você é. E é assim que você vai ter essa garra, essa força toda, para que você continue no dia a dia, levando sustento para sua casa, para sua família, criando a sua família. Agradecer bastante a minha família também, Elaine, Ana Clara, o Arthurzão. Arthur está com 1,90. A Ana Clara está procurando emprego, ó, tem que ver aí uma vaguinha aqui na plano aí. Opa. A Ana Clara está com 22 anos, falei para ela, filha, a vida é assim, você vai estudar, vai casar, vai ter família, vai plantar uma árvore, vai escrever um livro. Ela vai e escreve um livro. Começou pelo livro. Aliás, deixa eu mostrar. Tem aqui, opa, posso mostrar aqui, fazer claro, um merchan? Claro, pronto. Esse é o livro da minha filha, Ana Clara, chama Cidadela. Mostra pra cá. Esse aqui é uma distopia, tá? É um livro para jovens, adolescentes, tá? Um livro cristão também, tem viés cristão também. Mas é um livro de bastante aventura e foi uma luta. E ela já está com o segundo volume pronto. Olha tá? aí que legal. Começou pelo mais difícil. Bacana. Mas agradecer a todos vocês aí no nosso dia a dia, nosso convívio. Nossos pets também, né? Que fazem parte da alegria do dia a dia. Tudo que vocês me proporcionam, tudo que vocês são para mim. Você é pai de pet, é? Pai de 2 gatos e um cachorro. Olha aí. E é isso aí, gente. Tamo junto, amo vocês todos. E é isso aí. Tem muito tempo pela frente, muita vida, se Deus quiser, muita saúde e muitas felicidades para a gente abraçar ainda e se abraçar e chorar e comemorar. Bacana, muito obrigado. Tá bom? Gente, esse foi um podcast muito bacana. O Medeiros trouxe aqui uma história de sucesso, de realização, sucesso na carreira de CLT, sucesso como gestor no ramo imobiliário. Eu destaco aqui 2 coisas.
da fala dele, que são vários momentos, mas duas coisas. Uma que ele fala que trabalhar é um prazer, e ele demonstrou isso, que ele tem prazer em trabalhar, e acho que isso é um recado para todo mundo, Sim. que trabalhar com prazer é muito melhor. E uma coisa que ele falou, que serve para você que está assistindo, que é ser especialista em ser humano, ter empatia, ter conexão com as pessoas, com seus clientes, com as pessoas à sua volta, vai te fazer crescer na profissão. Isso é muito legal. Seja um especialista em ser humano, e para ser, você tem que assistir esse podcast. Você tem que aprender as lições com essas pessoas que vêm aqui. Curte, estaremos juntos no próximo episódio. Valeu, até.